Olá! No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês um caso sobre as facetas de resina. A Morgana então vai mostrar como é que a gente realiza desde o planejamento até a execução final. Bom, então a gente vai mostrar um pouquinho, né, ilustrando num caso clínico, para vocês entenderem a grande transformação que a gente consegue através das facetas de resina, de uma maneira super rápida, né, em pouca consulta, de uma maneira muito previsível e também extremamente conservadora, né, o que dentro da odontologia moderna tem se tornado extremamente importante a gente preservar toda a estrutura de esmalte sadio, né? Sem fazer nenhum preparo agressivo, sem nada disso, Hoje o tá? paciente já vem para o consultório procurando já, ele quer melhorar esteticamente, ele quer ficar melhor, quer ficar mais bonito, quer se sentir mais jovem e já vem com a premissa de que ele não quer que desgaste o dente ou que seja um trabalho extremamente conservador. É o que a gente entendeu, né? As pessoas estão cada vez mais entendendo o que é a prevenção, Sim. né? O que é o cuidar dos seus dentes, o que é cuidar da estrutura do esmalte do seu dente. Então, isso tem se tornado muito importante. Então, vamos ilustrar nesse caso. Então, aqui nós temos um paciente que compareceu com esse sorriso, né? Então, vocês podem ver um sorriso, um paciente jovem, né? Então, um sorriso que já não agradava mais, diastemas, que é esse espacinho entre os dentes, dentes de várias colorações. Esse aqui era um dente sobre implante, então esse aqui é uma porcelana sobre implante. Esse dente era uma coroa acrílica, um cerúmeno, né? Esses outros dentes eram esmalte, mas tinham algumas restaurações antigas, tá? Uma visão, um sorriso, então dentes encurtados, paciente homem, alto, um rosto grande. Então esses dentes não apareciam quando ele falava ou quando ele sorri. Então isso acaba envelhecendo o nosso sorriso, né? Não dando um sorriso harmônico e a pessoa acaba parecendo ser mais velha do que ela é. E é um paciente jovem esse, Super né? E é jovem. nesse caso, ainda até que você comentou, de ter alguns dentes, por exemplo, não mais naturais, ou seja, já tem talvez ali um implante, já tem um outro dente com uma coroa com outro material. Logicamente, a primeira indicação é de tentar refazer eles individualmente. Só que é inevitável que haja um comprometimento dos vizinhos na parte estética se a gente não conseguir criar uma harmonia entre os Uhum, materiais. Por isso a necessidade, então, de se for para fazer, faça-se então todos ali com essas uhum, faces anteriores, essas faces da frente do dente em resina. sim, Mesmo se que não seja talvez a primeira indicação, mas deixa o caso muito mais em harmonia, como a gente vai poder ver aí na sequência. com certeza. Então, aqui, mais uma visão, né, de sorriso de perfil do paciente. Então, a gente consegue ver bem como ele tem os dentes encurtados, né? A outra visão, aqui, mais um espaço, né? Mais um diastema, tá? Uma outra visão, então, aqui a coroa sobre implante, aqui uma coroa acrílica e aqui um dente que já era uma resina, né? Vocês podem ver que já tem uma camada de uma resina antiga que já está com pigmentação de borda. Aqui os dentes dele, porém, o sorriso dele aqui, vocês podem ver como esses dentes entram para dentro, né? Como os pré-molares, eles acabam entrando e dando uma região escurecida para esse paciente, né? Então, todos os premolares, ó, eles entram para o corredor bucal e quando a pessoa sorri, fica uma parte escura lá atrás. Parece que ele tem essa parte dos dentes bem escuros, tá? Ou ali, por exemplo, dá às vezes a impressão que como se não tivesse dente naquele local. Isso E aí às vezes também. o paciente vai sorrir ou tem um sorriso mais largo, mais aberto e aparece. E aí o fato de aparecer, talvez ele já cada vez fica mais constrangido, porque também vai vendo que não fica bacana, ou dá a impressão de quem olha que se alguém perguntar, mas falta um Parece que o dente dente, tem o dente escuro. escuro, tá estragado e É. tal. E não, ali logicamente é só porque está fechado E a o pessoa corredor começa a bucal. sorrir, automaticamente a sorrir menos, Uhum, a ter que se preocupar aonde ela tá, com quem ela tá, o tipo de sorriso que ela dá, e isso exatamente. começa a comprometer a parte social Uhum. também, né? Então aqui mais uma visão, e aí a gente planejou, né? Fizemos todo o planejamento para que a gente possa fazer de resina esses dentes. Então, a primeira coisa é feita uma limpeza, claro que a gente pede exames radiográficos. Eu sempre falo que para a gente decorar um apartamento e deixar ele bem lindo, a gente tem que saber como é que está a estrutura do prédio, né? Então a gente sempre pede os exames para saber se essas raízes estão saudáveis, para que a gente possa trabalhar na parte estética desses dentes, tá?
Nesse caso foi feito limpeza, clareamento, né? Então o paciente tinha um dente com uma cor mais escurecida, mais amarelada. Então a gente faz um clareamento. Mas eu vou colocar resina em cima, por que fazer clareamento? Porque se o dente embaixo, se o esmalte, como eu não vou fazer desgaste nesses dentes, eu vou preservar eles na íntegra. Quanto mais claro estiver o meu substrato, que é o dente da pessoa, mais harmônico, mais estético e mais natural eu consigo fazer um sorriso claro, sim, que é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo, eu quero fazer os meus dentes, eu quero deixar eles bem alinhados e eu quero um sorriso mais claro. Algumas pessoas pedem, eu quero bem branco, outras pessoas, eu quero branco mais natural, outras pessoas falam, eu quero natural. Mas independente dessas variações de tonalidade, todo mundo quer um sorriso mais claro. Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz um clareamento para que o substrato que vai ser, né, o dente da pessoa, o esmalte, esteja mais claro. O resultado fica mais bonito, porque eu não preciso opacificar tanto essas facetas. Eu consigo um resultado mais natural. Não, e até o que acontece? É que nem a gente fazer uma analogia com coisas do dia a dia, de eu ter duas paredes que eu quero fazer uma pintura, se eu tiver uma parede mais escura e uma parede branca, eu tiver a mesma cor de tinta, talvez no final, quando a gente for avaliar mesmo, seguindo todo o processo ou um protocolo para realizar aquele processo, quando talvez olhar, parece que as cores são diferentes. Não, elas não são diferentes, elas são iguais, o que é diferente é o fundo. Base, é o fundo. Né? Então aqui a gente fez o clareamento. Aqui, então, um modelo, a gente sempre molda, isso faz parte do planejamento, né? Então, é feito modelo ou escaneamento, e com isso a gente faz um projeto virtual desse sorriso, onde vai sair o tamanho dos novos dentes, que não é mais o que a gente acha, né? Isso é baseado em fotos do rosto, dimensões faciais, dimensão entre as pupilas, isso sai um tamanho de dente compatível com aquela pessoa, para que a gente possa estar fazendo esse planejamento. E aí aqui sim, o enceramento, então, olhem a diferença, né, já desse, que era o dente original, para esse aqui, que é o planejamento do modelo encerado, né? Então, é o projeto já. O projeto. Né? Então, olhem como é que está o tamanho desses dentes, fechamento de espaço, não tem mais diastema, o dente já com formato mais bonito, um formato mais natural, né? E tanto da parte superior quanto da parte inferior. Mas todo mundo tem que fazer superior e inferior? Não. Essa é uma boa dúvida, né? Todo mundo, mas eu tenho que fazer superior e inferior? Não. Desde que a pessoa queira fazer, eu quero fazer só os superiores, mas os inferiores estiverem legais, a gente fizer só um clareamento e a pessoa quiser fazer a cor daqueles dentes, tranquilo, dá para fazer só a parte de cima. Agora sim, a paciente fala, os inferiores também estão desgastados, estão com problema de dimensão vertical, ou a cor, não, eu quero branco, eu quero meu sorriso bem claro. Aí a pessoa vai ter que fazer superior e inferior para também ficar harmônico e ficar bonito, né? Então esse paciente, ele queria um sorriso branco, foi uma coisa que ele me pediu quando ele sentou na minha frente, ele disse, olha, eu quero um sorriso bonito e eu quero um sorriso branco. Então a gente fez a parte superior e inferior para que sim fique um sorriso bem harmônico e bonito, né? Paciente com a pele extremamente clara, cabelo super claro, olho claro, então realmente combina com um sorriso branco que não fica artificial, porque combina com a pessoa, isso tudo a gente avalia também, tá? Então aqui, olha o enceramento, né, dos dentes, sempre respeitando a parte oclusal. Eu sempre falo que estética e função, elas têm que andar em conjunto. Não adianta fazer uma faceta em resina e não checar a oclusão, não fazer as guias caninas, não fazer as guias de protrusão. Então, a pessoa ela tem que ter a parte estética, mas a parte funcional tem que estar em perfeita harmonia, porque ela tem que mastigar bem, comer bem, e também para não ter nenhuma quebra, nenhuma fratura, É inevitável, né? esse comparativo, essa observação que a Morgana fez agora, por exemplo, ela é inevitável, porque um não vive sem o outro. Sem o outro, com certeza. E aí, se o paciente já vem com algum problema, seja às vezes pela falta de dente ou pelo dente desgastado, um dos dois foi comprometido. Com certeza. Então, o desgaste comprometeu a parte estética, só que esse desgaste também vem, talvez, já de um problema de oclusão. Com então, certeza. Na hora de reabilitar, na hora de recuperar, na hora de devolver esse tipo de sorriso, tem que estar andando aí a parte funcional e a parte estética juntos. Por isso que é importante fazer as facetas de resina com quem é reabilitador, Exatamente. que entenda de oclusão, né, para que possa fazer da melhor forma possível. Tá? Então aqui de novo o planejamento e aqui
a guia, né? Então, daquele planejamento que vocês viram, daquele planejamento onde vocês viram aqui, sai essa guia de silicone que coloquei agora em cima do modelo original. Então, olhem ali a diferença do tamanho do meu novo dente. E isso vai para a boca. Então, a guia inferior, a guia superior. Aqui é feito um modelo injetado, né, numa impressora 3D também. E isso em boca, tá? Então, assim, aquela coroa, isso aqui já era uma coroa de acrílico mal adaptada, nós removemos, tá? Nos outros dentes foi tirado apenas, aqui tinha aquela faceta de resina já antiga do paciente com uma resina muito simples, nós removemos aquelas facetas, removemos a restauração que ele tinha grande nesse dente, e aqui a coroa de porcelana, onde, claro, a gente faz uma asperização, um preparo para que ela possa receber a resina, tá? Então, aqui, colocando a guia, eu começo a construir esse dente em camadas. Então, isso é uma dúvida também que as pessoas têm. Ah, mas como que funciona? Não é simplesmente chegar e colocar resina ali em cima do dente, né? Como compareceu um paciente esses dias, disse que foi fazer e fizeram, assim, em questão de 2 horas, 10 dentes. Uhum. Isso é um trabalho é um trabalho que é feito em sessão única, mas é um trabalho que demora, é um trabalho que você tem que fazer com o máximo de detalhes, né? Não, ele Construindo em camadas. é extremamente artístico e Com artesanal. Então certeza. depende muito da expertise do operador, de quem executa o Executa as procedimento. facetas. Então tem que ter, eu acho que de quem está procurando, ainda sempre gera uma dúvida, faço em resina, faço em porcelana, porcelana é mais bonito ou não. Isso vai depender muito do que você tem já de conhecimento, de contato ou de exemplos que você possa comparar de quem executou já esse tipo de trabalho, poder ver casos já realizados e para poder entender o que seria melhor para você. Ah, não, eu prefiro fazer a porcelana, mas teria talvez o ônus do desgaste do dente. Ah, porque talvez eu ouvi falar, eu já vi, eu já tive que a faceta de resina ela desgasta ou ela mancha. Sim, isso vai acontecer se for feita errada com o material errado. E Ou por um seja, profissional que não esteja capacitado para isso, resina, né? talvez pela sua terminologia, resina, logicamente é resina, mas como qualquer produto, tem suas marcas diferentes, de maior ou de menor qualidade. Então, logicamente, é nesse sentido que a pessoa talvez tenha que se informar, e por isso que esses vídeos são interessantes, para que a pessoa saiba o que existe, e aí, assim, indo, procurando seu profissional, entender, ou às vezes já pedindo para que realize com esses tipos de materiais, para que haja uma Sim, entrega porque hoje nós temos de alta resinas performance. específicas para esse tipo de Exatamente. Uhum. tratamento, A né? resina, que nem a Morgana bem comentou, que fique bem claro, a resina que é realizada para fazer as facetas de resina não é a mesma resina que é utilizada para restaurar dentes. Ou seja, restaurar dentes cariados, dentes posteriores, não é a mesma resina. Então, se o profissional agarra, talvez, eu realizo, eu vou recobrir teu dente, eu vou restaurar um dente anterior e faz com esse material, do ponto de vista técnico não estaria errado, mas está errado porque a escolha do material Não não vai foi a ter o melhor brilho, maneira. né? Não vai ter Exatamente. brilho, não vai ter, enfim, vai ter algumas A maioria dos pacientes consequências, fala né? isso, assim, eu sinto a sensação que está áspero, que está fosco. É lógico, porque talvez não dá para atingir o resultado com essas resinas de dentes posteriores nos dentes anteriores, no caso das facetas de resina. Isso. Tá? Então, assim, aqui nós temos a guia, né? E aí a gente começa a construir, ó, com essa guia, o tamanho, eu faço a primeira camada, né? Vocês podem ver esse fundinho levemente transparente, ó, aqui já fechando o diastema, né? Então aqui a gente já conseguindo fechar esse diastema inteiro, e aí já saindo um projeto de um novo dente, tá? Aqui fazendo a segunda camada, claro, em algumas camadas nesse dente, não está aqui com fotos, mas foi passado um opacificador. Nesse dente também está muito castanho, muito amarronzado, foi passado um opacificador. Então, por isso, o conhecimento, né, o know-how de quem está executando, porque você pega dentes com substratos diferentes. Então, esse aqui é um esmalte natural, esse é um esmalte amarronzado, esse aqui é um núcleo, esse aqui é uma porcelana, e tem que transformar todos esses substratos diferentes na mesma cor final. E não é na última camada que a gente arruma essas cores, é na camada intermediária. Então a gente passa opacificadores, a gente usa camadas de dentina de tons diferentes para que a gente possa chegar num equilíbrio. E nessa camada aqui, a gente já ter uma
uniformidade de cor, né? Então, isso aqui é uma camada intermediária, isso aqui seria como se simulasse a dentina do nosso dente. Então, a dentina é a camada que vai abaixo do esmalte, né? Então, a dentina é a camada que vai abaixo do esmalte, e a gente consegue já aqui ver que a cor dos 4 dentes já estão parecidas, né? Se tiver alguma diferença, é muito pequena, que aí agora com a resina final, simplesmente elas se equivalem. E essa é uma diferença, talvez, ou uma dúvida, talvez, que há um questionamento quando o paciente vem perguntar, como é que é feito? Porque ainda se há, às vezes, a sensação como se fosse também uma peça inteira ou algo que vem por cima do dente. É aplicado em camadas, uma sobre a outra, camadas sempre inteiras e uniformes que vão da base ali do limite da gengiva até a próxima ponta do dente, para que nunca deixe uma linha de divisão, sempre crie em camadas homogêneas e daí de materiais talvez com translucidez e cores diferentes para que chegue ao resultado mais natural final possível. E aqui uma foto, então, onde vocês conseguem ver que toda essa parte inicial já foi concluída. Então, além dos 4 dentes anteriores, a gente já fez o canino, já fez os pré-molares dos 2 lados, e vocês conseguem, claro, aqui ainda está bem opaco, ele está recém-finalizado, né? Ele não tem anatomia secundária, então ele está recém-finalizado a colocação das resinas, tá? Então, se a gente já olhar, ele já termina numa fase muito bonita, né? Então, a gente já tem harmonia de cor, a gente já tem o equilíbrio de tamanho, e agora a gente vai fazer ajustes finos, a gente vai mexer em curvinhas, anatomia, a gente vai fazer adaptações, vamos fazer anatomia secundária. O que é anatomia secundária? Essa que a gente terminou na foto é a anatomia primária, então é aquele formato básico dos dentes, é o arranjo dos dentes. A anatomia secundária vai ser as voltinhas, as curvinhas, porque o nosso dente natural, ele não é chapado, ele não é um chapadão liso, né? Ele tem todas as reentrâncias, são as vertentes, as bossas, e isso a gente vai esculpir nesses dentes para quê? Para que ele fique parecendo um esmalte de verdade, para que ele tenha reflexão de luz. Quando você conversa com outra pessoa, os nossos dentes, eles refletem luz. Então, a gente imita muito a anatomia do dente, essas curvaturas, para que a gente possa ter essa reflexão de luz igual o esmalte normal, para que a gente possa, num sorriso, numa conversa, parecer extremamente natural, tá? Então, agora aqui, tá só na anatomia primária. Aqui um resumo para vocês entenderem, né? Então, colocando a guia, a camada principal, a camada final, a camada intermediária de dentina. Entre essa camada e essa camada tem mais uma etapa que não está registrado aqui, que é uma camada de translucidez nessa borda, que aí dependendo da pessoa, eu quero a pontinha mais transparente, eu quero a pontinha menos transparente. Então, tudo isso é uma conversa que eu tenho com o paciente antes. E aí aqui, a camada final é a última foto, onde vocês conseguem ver já a diferença dessas duas, né? Olha o brilho, né? Olha aqui a anatomia desse trabalho. Então, aqui a gente consegue ver bem como funciona o processo da resina, e isso é feita toda numa única consulta. Tá? E aqui o resultado final, né? Então, vocês já conseguem perceber um sorriso muito mais jovem, né? Compatível com a idade do paciente, a dobra do lábio já vai mudando ali, né? Porque já vai assim, ficando mais feliz. na verdade, ele só agora está aparentando ter a idade que ele tem, porque era um paciente jovem com um sorriso velho, eu falava, né? Então aqui os dentes inferiores que nem apareciam, então o equilíbrio de cor, conseguimos dar o que esse paciente queria, um sorriso branco, né? Então, olha aqui, olha a textura, olhem o brilho, né? Quando eu coloco as minhas fotos, nossos trabalhos no Instagram ou aqui no YouTube, as pessoas sempre me perguntam, esse caso foi porcelana, né? Foi porcelana? Eu digo, não, esse caso foi todo feito em resina, foi feito extremamente um protocolo de polimento específico que existe para isso, foi feito desgaste zero nesses dentes, a não ser nesses casos onde tinham já materiais, tinha coroa de acrílico, tinha resina antiga. É claro que esses materiais antigos eu vou remover, eu não vou colocar uma resina minha novinha em cima de um material que não está bem
ajustado ao dente, né? E E aí a também gente dá para ver consegue como é que ficou similar as cores de todos os dentes anteriores, que isso anteriormente tinham materiais diferentes, com diferentes, cores diferentes. Eu digo, era uma bagunça de e em cores, né? dentes ainda ou com raiz ou sobre implante, Uhum. então chega nesse resultado. Aqui eu costumo brincar, né? Aonde está o implante? Sim. Né? Aonde está aquela coroa acrílica? Uhum. Né? Então a gente consegue uma harmonia, um sorriso muito bonito. Olha o detalhe de anatomia, né? Que a gente costuma fazer, essas voltinhas, isso tudo imitando o esmalte natural, tá? Olha o equilíbrio, olha de novo esse detalhe de anatomia, né? Que a gente consegue. Olha que jovialidade desse sorriso, olha o E é bacana brilho desse disso sorriso. porque essas imagens, essas fotos, elas são tiradas no estúdio, então a gente consegue ver muito por causa da própria reflexão da luz ou do flash, que é o que a gente às vezes está Uhum. na rua ou vai fazer uma selfie, tem a luz dia, que é muito mais forte que uma luz Forte. do flash, e aí às vezes o paciente fala que às vezes a minha foto, quando eu vejo de longe ou quando eu tiro uma selfie, às vezes eu tenho a impressão que o dente é escuro. Mas será que ele é escuro? Será que é porque ele não tem brilho? Será que é porque ele está mais fechado e gera uma sombra? Então são essas coisas que a gente também avalia e checa tudo aqui para Tudo. entregar isso. E aí, o paciente, de novo, detalhes, né? Detalhes de anatomia, de sombra, de luz, de vertentes. E o paciente sorrindo muito mais feliz. Olha a jovialidade desse sorriso, né? Que idade tem esse paciente e que idade tem esse paciente? Os detalhes do Olha os fechamento do diastema também, inferiores, né? claro, isso, olha o espaço, que não tem mais o espaço. Olha os inferiores que quase não apareciam, Uhum. agora está aparecendo, o quanto é saudável aparecer. Olha a diferença de novo, olha o diastema aqui embaixo, não tem mais diastema, tá? Então tudo isso a gente calcula, tudo isso a gente faz, projeta, existe um projeto, né, um ensinamento, uma guia, e a gente segue isso com materiais excelentes, com uma excelente técnica, para que a gente consiga chegar nesse resultado final. E como eu falei, o paciente, a gente tem uma conversa muito clara, quando eu vou executar, eu sento com o paciente, eu digo, então vamos conversar um pouquinho. O que você acha bonito de cor? O que você acha? Tem pessoas que querem o dente branco, tem pessoas que querem um dente mais natural. Isso depende não só do dente, depende de como é a pessoa, no sentido de mais extrovertida, menos Sim. extrovertida, uma pessoa mais discreta, uma pessoa mais expansiva. E isso tudo gera. É o meu sonho ter o dente branco. Não, eu acho bonito o sorriso bem alinhado, mas eu quero um sorriso natural. Então, eu tenho essa conversa com o paciente e a gente transporta isso para o sorriso dele, para que ele realmente fique feliz em sorrir, né? Eu falo que eu fico feliz quando o paciente fala para mim que ele esquece de como ele tem que sorrir, porque antes ele estava tão habituado a ter que esconder o sorriso, a ter que sorrir de boca fechada nas fotos, que quando ele esquece isso, para mim é a maior alegria, né? De ele estar leve com um sorriso novo. Tá? Tipo, esse tipo de entrega para o paciente não é talvez a busca talvez do dente propriamente dito. Às vezes o paciente nem sabe, porque ele não consegue ter a ideia de como é que poderia chegar ao final. E quando ele pega e visualiza e recebe esse tipo de tratamento, a mudança de vida a mudança não é necessariamente nos dentes, quase que pode Mudança dizer que de uma mudança de vida, vida com de relação vida. à sua vontade, à sua perspectiva, à sua própria autoestima. Então acaba criando uma outra realidade que talvez os dentes foram só talvez o estopim para poder criar uma Com mudança de certeza. vida aí bem significativa, até pela própria situação que talvez a pessoa às vezes quando tá, vamos lá, ruim, às vezes é difícil às vezes achar um start ou um começo para poder querer melhorar, porque às vezes ela sempre acha que já que está assim, deixa assim e cada vez vai deixando mais e quando vem tem muita coisa Muito para pior. fazer, entendeu? Mas então assim, a gente também tem uma gratidão pela entrega com esse paciente, o carinho que se gerou entre ele e a própria clínica e juntamente com a Morgana, porque há uma mudança de vida assim, para um Sim. paciente assim, né? E eu fico muito grata, a gente fica muito grato, assim. Se eu vejo um paciente com lágrima no olho quando ele vê e quando ele está sorrindo, para nós, eu acho que é a realização do Sim. nosso trabalho, né? Então, é muito importante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, assim. Tem muita dúvida que a gente recebe diariamente a respeito das facetas de resina. Cor, forma, como que é feito, quanto tempo dura. Então, assim,
O que vocês tiverem de dúvidas, mandem aqui no YouTube, acessem nossos canais no Instagram, podem falar com a gente, mandem suas dúvidas, que vai ser um prazer a gente estar solucionando ou gravar um vídeo a respeito dessas dúvidas que vocês têm. A gente sempre gosta de estar aqui conversando com vocês. Sempre vai ter aí nas descrições do vídeo também os links, os sites, os telefones de contato, então fiquem bem à vontade para nos contactar, que a gente aí em breve com certeza também está respondendo vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.